Já passei por muitas situações em minha vida, mas uma inusitável situação que eu passei que conseguiu me arrancar pavor, medo e um suor gelado na minha espinha. Algo inusitado que eu nunca mais esqueci na minha vida e o que eu vou relatar aqui hoje. Me chamo Joel, tenho 57 anos. Moro no estado do Rio Grande do Sul, às margens da R-040, que é a caminho para o litoral norte, as praias, aqui no Rio Grande do Sul. Moro em uma pequena fazenda, crio algumas cabeças de gado, mas a minha maior fonte de renda é a farinha, pois tem plantação de mandioca e milho. Dali nós tiramos o sustento da família. E comigo trabalhava mais 5 peões, 4 rapazes novos de confiança e o seu Jorge. Seu Jorge, ele era meu braço direito do trabalho. Seu Jorge era o caminhoneiro que fazia as entregas das nossas farinhas, que levava para a Ceasa, que levava para os mercados, aonde a gente tinha os nossos clientes, que todo mês comprava de nós. Então isso aconteceu, foi pouco tempo, foi em 2018, ali por janeiro, logo na entradinha, na virada de ano, estava muito quente e nós estávamos bem dos negócios nessa época. Lembro bem que eu estava tomando café na tarde, eu, minha esposa e a minha filha mais velha, que nos ajudava a cuidar dos negócios. Logo eu vejo o seu Jorge chamando no portão, na entrada da fazenda. Aí eu peguei, logo fui ver o que era, pois tinha um rapaz lá na frente e ele estava conversando com aquele rapaz. E eu fui lá ver o que era. Chegando lá, o seu Jorge estava conversando com ele. Logo o seu Jorge me apresenta, que era Leopoldo o nome daquele rapaz. E eu perguntei o que ele procurava, o que ele estava precisando. Não tinha visto aquele rapaz pela volta ainda. Então ele comentou que estava atrás de trabalho. Tinha saído de Porto Alegre para procurar serviço. Já tinha trabalhado como servente, pedreiro, e estava muito difícil. E tinha sido despedido há pouco tempo. E ele tinha reservado um dinheirinho para poder ir para outra cidade, outro lugar, poder arrumar serviço que fosse garantido para ele. Então eu logo convidei, estava muito forte o sol, para que entrasse. Logo o seu Jorge fechou a porteira e fomos subindo para a fazenda. Perguntei quais as experiências que ele já tinha trabalhado. Eu vi que o rapaz era bem magro, e era pálido, magro, era um fio do cabelo. Até pensei que o rapaz estava morando na rua. Mas, conversando com ele, perguntei, olha, nós estamos numa época boa. Podemos ficar contigo aí alguns meses, aí fazer um teste contigo. Se você se aprovar, se adaptar com o trabalho com os demais peões, aqui a gente não tem confusão. Todo mundo trabalha junto e é unido. É como uma família. E o rapaz aceitou. Pedi para o seu Jorge mostrar para ele a área aí, e ele já poderia começar hoje mesmo. O rapaz, de repente, poderia estar precisando de alguma coisa. Deixei o seu Jorge cuidando dele. Fiz um sinal que ele cuidasse, ficasse de olho, pois a gente não conhecia quem estava ali. E se o rapaz mesmo ia segurar o tranco, pois o nosso trabalho não era um trabalho fácil de se fazer, era braçal. Mas passamos aquele dia e aquela semana estava uma tranquilidade. O rapaz já estava trabalhando com nós e parecia realmente ser uma boa pessoa. O rapaz era trabalhador e sempre estava antes do horário. Chegava, tomava café com os demais e já estava se dando bem com todos. Era bem comunicativo o rapaz. Então eu me lembro que era um sábado, todos foram embora e eu tô na área. Eu sempre tinha uma mania de ficar sentado na área, na varanda de casa, fumando um paeiro. Umas 8 horas, 9 horas, ele ficava pegando um arzinho, porque esse horário corre um vento muito gostoso. Quando eu vejo os cachorros latir, feroz, pro lado da lavoura de mandioca. Eu me levanto da cadeira e fico observando, mas é bem iluminado ali na volta ali. E não vejo nada, vejo que os cachorros se embrenham no meio da lavoura e ficam latindo. E logo minha esposa me chama para jantar. Os bichos ficaram ali em volta de mais umas 40 minutos latindo, mas logo pararam. Então jantamos, deitamos e fomos dormir. No outro dia,
tomando café cedo da manhã. A gente tinha o costume de tomar café ali, era 6h30, 6:45 da manhã, horário que a peãozada chegava. Seu Jorge me chamando. Eu fui ver o que era. Seu Jorge, vamos ver ali uma coisa aqui no balpão da farinha. Chegando lá, então, parte da parede, que era madeira, né? Mas era reforçado. Tava no chão e tudo revirado as farinhas. Parecia que alguém tinha dormido ali. E um fedorão. Tinha um fedor no ar. Eu achei engraçado aquilo. Eu comentei com o seu Jorge que eu tinha visto um barulho essa noite. Os cachorros latindo, mas não dei bola. Eu logo entrei. Então nós demos uma volta na lavoura. Vimos que tinha pato de cachorro. Umas pequenas e umas maiores. Mas eu pensei que fosse algum outro cachorro aí de vizinho, porque de volta e meia entrava. Mas a gente ficava de olho, pois na volta tinha ladrão. Tinha muita invasão em mercados e lugares. Infelizmente, mas a gente sempre estava preparado. A gente não mora numa fazenda de mão vazia e nem com facão. Nós temos espingarda e revólver para se defender. Tudo legalizado. Mas pedi para os rapazes arrumar aquilo ali. O rapaz estava lá trabalhando. Inclusive foi o rapaz que arrumou ali os fundos daquele balpão onde a gente guardava a saca de farinha. Então aquele dia passou, esgotante, todo mundo foi embora. Chamei seu Jorge, convidei ele para jantar lá em casa, com a família. E aí, por umas 9h30, nós ia servir uma janta e ia matar um porco para comer, que eu queria que ele fosse. E assim foi. Um preparativo. Seu Jorge foi lá, matamos o porco, veio mais 2 peão. E então todo mundo ali fazendo ali as suas refeições, conversando, né, batendo papo da lavoura e até comentando do rapaz novo que estava. Que o rapaz estava pegando firme, apesar de ser sequinho, que nem uma vara amarela, porque o rapaz era pálido. Mas o rapaz tinha uma força para trabalhar e tinha bom ânimo. Lá pelas umas 15 para as 10 da noite, os cachorros começam a coar de novo. A coar. E eu cutuquei seu Jorge, nosso Jorge começou de novo. Pegamos 2 espingardas e se tocamos. E disse para os outros 2 rapazes que estavam ali junto, que eram os outros 2 peão. Que faziam parte como se fosse da família. Eu disse para os 2 ficassem ali, trancassem as portas e cuidassem da nossa família, que a gente ia ver o que era. E vinha do mesmo lugar de novo. Então eu e seu Jorge já fizemos uma volta pelo outro lado, que é mais escuro. Se a gente pelo clarão, se for algum bandido, algum ladrão, vai nos enxergar e vai embora. E nós queríamos pegar na latinha. Pegar ele com as calças na mão. Vamos fazendo a volta pelo outro lado lentamente, sem fazer barulho. Fazer espingarda, tudo a punho engatilhado. Quando a gente vê aquele barulhão de cachorro atacando no meio da lavoura de mandioca de novo. Só que nós vamos se aproximando, já estávamos uns 20 metros. O barulho não era de uma pessoa, porque tinha uma respiração que parecia um boi, um búfalo, tão grande. E aquilo remessava os cachorros para longe. Daqui um pouquinho, parece que aquela coisa que estava lá pressentiu a nossa presença e começou a se movimentar, correndo para detrás da casa da farinha. Que nós já estávamos ali uns 30 metros da casa de farinha. Nós estávamos dentro da lavoura já indo em direção aonde estavam os bichos. Mas a gente não se aproximava muito, a gente não sabia o que era. Poderia ser alguém armado. Dá um tiro na gente. Mas ali nós sentimos que não era uma pessoa, pois aquilo respirava muito forte e pesado. E nós vimos um vulto grande e negro correndo, como um cachorro enorme. Corria como bicho. Então eu pensei, o que será que pode ser? Um terneiro escapou, alguma coisa? Mas não iria estar avançando e brigando com os cachorros. Mas aquilo passou muito rápido para trás da casa de farinha. E os cachorros atrás. Então eu falei pro seu Jorge ir pelo outro lado, que eu ia pela frente. E ele ficasse de olho. Qualquer coisa desse um grito. Nós chegamos perto, comecei a escutar uns estouros fortes. Não pegava muita luz ali atrás ali da casa de farinha. E aquilo estava se arremessando para derrubar a parede da farinha. Tinha que fugir de alguma coisa. Aí eu peguei, fiz um sinal pro Jorge, que eu ia dar um tiro para cima. E foi assim que eu fiz, eu dei um tiro de espingarda para cima. Que chegou aquilo a fazer um eco no meio daquele campo. Quando eu dei aquele tiro, aquela coisa parou de se arremessar e os cachorros recuaram, não se botavam mais. Quando eu vejo aquela coisa que estava apoiado como bicho, que só via a sombra, 4 patas, parecia um cachorro muito grande.
Aquilo se colocou de pé como um grande urso, uma coisa horrível. Eu não tinha visto aquilo ainda. Parecia um grande urso e veio pro meu lado. Quando aquilo apareceu na claridade, aquele bicho era enorme do animal, mas era um cachorro muito grande, peludo, mas no peito daquele bicho não tinha muito cabelo, era pelado. Tinha muito era nas costas, nos braços, nas pernas da pata, pois aquele bicho andava que nem animal. Tinha as patas curvadas para trás, o joelho, não sei, uma coisa diabólica. Era um demônio peludo ali, uma criatura que aquilo me deu um pavor a primeira vez que eu tive medo. Como homem, em todo o meu trajeto de vida, aquilo ali me tirou um suor gelado, pois eu vi que não era desse mundo. Aquilo me olhou fixamente e se tocou pro meu lado para avançar em mim, pois provavelmente a criatura se achou coagida e veio. E eu não hesitei, comecei a crivar bala, mas eu tremia tanto que eu acho que eu não acertava um tiro, pois o bicho não parava e se vinha para cima. E os cachorros só latiam e não se botavam na criatura. Quando logo veio seu Jorge pelo outro lado e dá-lhe um tiro que pegou bem no lado da espinha do bicho, da barriga ali, arremessando o bicho pro lado direito da lavoura. E eu não parei. Eu já não tinha mais munição e toquei pro lado do seu Jorge, que logo engatilhou e deu mais outro tiro, pois o bicho não se intimidou. Mas ele não veio pra cima, ele ficou nos observando com uma cara de raiva e se tocou pro meio da mata, da lavoura, e se sumiu. E foi os cachorros atrás, mas aquele bicho ali saiu ferido, pois saiu cambaleando. Mas eu nunca me esqueço da maneira que aquela criatura me olhou, com uma raiva de morte. Parecia uma coisa diabólica, aquilo era o próprio cão. Logo nós entramos para dentro da casa e os outros peões já estavam armados, na porta da casa da fazenda. Eu disse, entra todo mundo, porque tem uma coisa feia aí fora. Mas não dormimos aquela noite toda. No outro dia foi aquele reboliço, logo os outros 2 peões que não puderam vir jantar, chegaram na fazenda, nós conversamos com ele, veio todos, menos o rapaz novato. Não apareceu. Não era de faltar e nem se atrasar no trabalho. Aí depois nós comentando um com o outro, seu Jorge falou, aquilo que nós vimos ali é um lobisomem, é um demônio da sombra. Aquilo é uma criatura que vive atrás das sombras, uma criatura sinistra. E eu caí para trás e digo, nós somos atacados por algo maldito da noite. E poderia voltar. Então nós passamos semanas ali de prontidão. Todo mundo, eu paguei um valor a mais para os peão e para o seu Jorge, tudo armado. Na volta da casa fazenda, no meio da lavoura, e nada. Passamos semanas e meses. E também o mais impressionante, o rapaz novato tinha sumido. Nós saímos para os bares ali, para os lugares, na volta, falando, perguntando se tinha visto o tal rapaz. Ninguém tinha visto. Ninguém. Ficamos apavorados. Será que era aquele rapaz, era aquela criatura? Pois já tinham visto falar que o homem vira essa fera quando é maldição. Mas nunca poderia imaginar que seria o rapaz. Mas passou até o dia de hoje. No ano que nós estamos, estou sempre ligado à noite quando os cachorros acuam e sempre esperto com quem nos colocamos para trabalhar. Mas nunca mais contratamos, mantemos os mesmos peões no mesmo trabalho. Mas nunca mais ficamos de bobeira à noite, pois a fera pode estar mais próximo que a gente imagina. E essa foi a experiência que passamos com uma criatura sinistra, que se nós não tivéssemos armados, não estaríamos aqui para contar. Boa noite.